Olá, bem-vindos a sua classe de espanhol. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre técnicas de leitura, o que é chamado de leitura instrumental. E pensar que quando nós estamos no domínio do idioma estrangeiro, é importante que nós nos atentemos a certas técnicas para poder facilitar a nossa leitura desse texto, do qual nós não temos um conhecimento linguístico tão profundo assim. Vamos para os objetivos. Então, para que estudar técnicas de leitura? Então, principalmente para conhecer, em alguns casos revisar essas técnicas de leitura, que provavelmente é algum conhecimento que vocês já carregam de alguma outra área de formação, principalmente língua inglesa é muito comum utilizar essas técnicas. E também para que nós possamos aplicar essas técnicas de fato para obter informações em textos, e aí no caso da disciplina de espanhol, em textos de língua espanhola. Então, quando a gente pensa aí numa apresentação de modo geral, o para que leitura instrumental, é importante que a gente tenha em mente que a ideia da leitura instrumental é trazer uma compreensão mais geral do texto, ou seja, que eu possa trazer aí informações sobre o texto numa leitura que ela é um pouco mais ágil, porque a gente não vai se deter em características, em detalhes do texto, mas nós vamos estar buscando a ideia principal desse texto para que possamos trabalhar melhor essa compreensão. Então, o que é apresentado aqui como técnicas de leitura, são técnicas utilizadas, por exemplo, para a leitura de língua portuguesa, da qual nós somos proficientes, porque estamos num ambiente linguístico em que se utiliza a língua portuguesa como uma língua comunicativa, mas que para o português nós não nos damos conta acerca dessas técnicas, e a leitura acaba sempre fluindo um pouco melhor, enquanto que em outras línguas nós, se nos prendermos aos detalhes, nós teremos aí alguns problemas de leitura, de compreensão e até de captação dessas informações. Então, a ideia basicamente em leitura instrumental é buscar as ideias principais num texto e trazer uma compreensão global. E uma das primeiras técnicas, isso a gente faz o tempo todo em português e também devemos fazer em espanhol, é o que é chamado de predição. E o que é a predição? É o primeiro contato que você tem com o texto, mas não é o primeiro contato de todo desvinculado da sua realidade, da sua experiência de vida. Ao pegarmos um texto, nós temos aí algumas expectativas em relação àquele texto, baseado na nossa experiência como leitor. Então é importante que ao longo da nossa vida nós tenhamos contatos com diferentes textos para, a partir deles, trabalharmos com as expectativas. Por exemplo, quando eu pego uma notícia de jornal para ler, eu já estou trabalhando aí comigo algumas expectativas. O que eu espero numa notícia de jornal? Eu espero que vá me falar aí de aspectos da realidade, que vai trazer sobre fatos ocorridos, certo? E fatos, dependendo aí do tempo da notícia, fatos contemporâneos ou contemporâneos a um determinado tempo. Por exemplo, se eu pegar ali um jornal da época da instauração da República no Brasil, então as notícias são contemporâneas àquela época. Diferente de quando eu pego uma bula de remédio para ler, no qual eu não vou trabalhar com as mesmas expectativas. Eu vou buscar informações acerca de composição, de dosagem, de contraindicações e tudo mais. Então, essas são as expectativas, esses são o nosso conhecimento de leituras anteriores, o chamado conhecimento enciclopédico, do qual nós só desenvolvemos bem ou passamos a desenvolver melhor quando nós fazemos mais leituras de variados tipos de texto. Além da predição, nós temos também o skimming, que é um termo em inglês, então que provavelmente vocês já viram em leitura em inglês,
e que não tem nenhum termo em espanhol que se encaixa tão bem quanto a ideia do skimming. O skimming nada mais é do que a leitura rápida, que é a leitura no qual você não vai se deter. Não vai se deter a... Gente, não vai sair minha voz. É a leitura rápida no qual você não vai se deter às minúcias do texto. Ou seja, você não vai ficar procurando ali palavra por palavra. Você vai dar aquela visão geral no qual você vai olhar o título. Então, o título é algo que a gente tem que olhar com uma certa atenção, porque o título é importante, ele vai trazer aí algumas considerações acerca das ideias gerais do texto. E também você vai olhar o texto quanto estrutura. Se tem divisão por seções, quais são essas divisões, né? Os títulos dessas seções e subseções. Se tem figuras, né? A questão do gênero, que ajuda na predição, a gente retoma também no skimming. Né, ao ler um texto, então aquela leitura rápida, eu consigo de fato constatar que aquele texto ele é uma notícia, é uma narrativa literária, é uma bula de remédio, é um capítulo de livro, enfim. Todas essas informações eu trago nessa leitura rápida, do qual eu já vou trabalhando aí uma questão mais visual, focado principalmente na estrutura. Então o skimming ele é mais voltado à estrutura. E por fim, o scanning, né, que é em espanhol escaneo. O escaneo então que vai ser uma leitura atenta de elementos extratextuais, ou seja, eu não vou ficar ali apenas lendo o parágrafo, buscando palavra por palavra. Na verdade não é essa a ideia do escaneio. A ideia então é que eu possa relacionar os aspectos extratextuais, né, como destaques, números, títulos, imagens, com as ideias que o texto traz aí pela busca de palavras-chave. E por questão aí de textos bem estruturados, né, então pensando na leitura de textos bem escritos, bem estruturados, as palavras-chave normalmente estarão ali entre primeira e segunda frase de cada parágrafo. Então aquela ideia de que para entender um texto basta ler o primeiro parágrafo do texto, isso é válido até certo ponto, para se obter algumas informações superficiais, que acabam sendo o suficiente numa leitura rápida, né? Numa técnica de leitura instrumental, buscando certas informações. Isso não quer dizer que você tem que passar a ler livros literários dessa forma. A leitura literária vai exigir um outro comportamento, mas para uma leitura instrumental buscando informações, isso acaba sendo válido, né? Ler ali a primeira frase de cada parágrafo. E buscar a informação central. Então, a partir de todas essas conexões de elementos extratextuais, né? Números, negritos, sublinhados, imagens, títulos, né? O que eu consegui extrair de palavras-chave, qual que é a ideia central que o texto me traz? Sobre o que esse texto fala, certo? E esse acaba sendo então um elemento principal para que a gente possa obter informações em um texto de língua estrangeira. Então veja que nós caminhamos da predição até predição, skimming e escaneio. Claro que nós fazemos isso continuamente em língua portuguesa e com maior naturalidade, porque nós temos aí mais conhecimento da língua portuguesa. E também ao fazer em língua portuguesa nós não nos demos conta que estamos fazendo isso. Tá? E o mesmo tem que ocorrer com qualquer outra língua estrangeira do qual nós tenhamos aí um mínimo de conhecimento. O que isso quer dizer que eu não vou pegar um texto em russo, sem conhecimentos de estrutura do russo, fazer uma leitura instrumental e achar que eu vou buscar informações. Então, para a leitura instrumental é importante que eu tenha aí uma noção básica de gramática e de vocabulário da língua. Um ponto principal que nós devemos nos atentar em relação
a leitura de textos instrumentais são os cognatos e os falsos cognatos. Então, qual que é a diferença entre um e outro? Então, o que é um cognato? Um cognato é uma palavra que tem ali uma certa similaridade morfológica, ou seja, que apresenta a mesma raiz em línguas diferentes. Então, palavras em que você tem ali uma estrutura próxima a português e espanhol é chamada de cognato. E palavras que você tem a impressão de que parecem, mas de fato não são, são os falsos cognatos. Então, como cognato, por exemplo, a palavra nombre e nome são muito próximos, dá para ter uma ideia de cognato, assim como dá para ter a ideia de cognatos em palavras ainda mais próximas. Por exemplo, os verbos, né? Ler e ler, são cognatos, né? Ser e ser, estar e estar. Então tem ali a mesma estrutura, mesma raiz, o mesmo radical. Já os falsos cognatos são palavras que vão parecer uma coisa em espanhol. São palavras que em espanhol parecem outra coisa em português. Por exemplo, a palavra aceitar ou aceitar. Essa primeira aqui. Aqui. Aceitar. Então, o que é esse aceitar? Parece muito com o nosso aceitar, no entanto, ele está relacionado ao verbo untar, porque aceitar seria de passar azeite, passar óleo, né? Aceite. Em espanhol, a palavra próxima do nosso aceitar é o aceptar aqui embaixo. Então, isso é um falso cognato. Aceitar parece o nosso aceitar, mas não é. E, por fim, quando a gente pensa, então, em leitura instrumental, o que é importante a gente ter em mente em alguns pontos principais, como, por exemplo, o uso de dicionário. Será que eu preciso do uso de dicionário para a leitura instrumental? É importante que eu tenha aí algum acesso a alguma ferramenta que possa ajudar aí com aspectos linguísticos, né? Principalmente quando a gente pensa numa ferramenta bilíngue como o tradutor do Google, mas também é importante que nós tenhamos aí em mãos uma ferramenta monolíngue como o dicionário da Real Academia Espanhola. O site está aí, dle.rae.es, no qual você vai ter aí a definição de fato da palavra em espanhol. Embora a tradução do Google Tradutor tenha aí um grande índice de acertos, ainda assim algumas palavras podem acabar saindo como estranhas. Então é importante que se faça a pesquisa num dicionário monolíngue para que se tenha de fato o real sentido da palavra. E por fim, quando a gente pensa se eu devo entender palavra por palavra, né, se eu devo fazer daquela leitura mais minuciosa num texto instrumental, a recomendação é sempre que não precisa fazer. Não faça, que é até melhor para que você possa trabalhar aí a sua busca de leitura rápida, por ideias principais. E como instrução principal para uma leitura instrumental se você está lendo para responder um questionário, vá sempre primeiro nas perguntas. Leia as perguntas primeiro para que você saiba exatamente quais informações você precisa buscar no texto. E aí sim, com a leitura das perguntas, vá ao texto, busque as informações e faça uma leitura instrumental eficiente. Então, com isso, nós finalizamos a aula de técnicas de leitura e espero que tenha sido enriquecedor para vocês, que vocês possam trazer aí aspectos importantes para o desenvolvimento da leitura e que vocês possam utilizar esses aspectos, utilizar as técnicas apresentadas aqui em aula para melhorar aí a obtenção de informação em textos em língua espanhola. Até mais!